Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, esqueci que o teu amor ela por mim, ela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu. Eu quase me esqueci que o teu amor ela por mim, ela por mim, e seja feito assim. Dai-nos agora e perdoai as nossas ofensas, como nós hoje meu Pai do céu, quase me esqueci que o teu amor ela por mim, ela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu. Eu quase me esqueci que o teu amor ela por mim, ela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo. Boa noite a todos. Mais uma vez nos reunimos nessa noite de domingo, dando continuidade aos nossos estudos do livro Convites da Vida, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Joana inicia o estudo desse capítulo dizendo: por mais rude haja sido a agressão, perdoa. Mesmo que a injustiça prossiga, perdoa. E ela vem então tecendo uma série de instruções, sempre mostrando a dificuldade, a ofensa, a agressão, e nos exortando ao perdão. Ela diz que o ofensor é alguém a um passo do desequilíbrio. Ela fala que aquele que se compraz na perseguição ignora o grau de enfermidade que o vitima.
Diz ainda que o perseguidor permanece enleado nas teias do desvario e que muito em breve será vítima de si mesmo. Diante desses conceitos, nós vamos entendendo por que Joana nos diz para que tomemos muito cuidado quando nos vejamos diante destes desafios, dessas dificuldades, destas agressões que muitas vezes nos chamam ao revide, à vingança, à agressão por nossa vez. É muito interessante que Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, ele conceitua o perdão. Diz Martins que o perdão é concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimindo para a ascensão luminosa. É quase como se nós compreendêssemos que perdoar é conceder ao outro uma segunda chance, ou uma terceira, ou uma quarta, ou 7 chances, ou infinitas chances. Já Martins ainda fala sobre o que seria o perdão formal. Ele diz assim que perdão formal é o que não tem feição evangélica. É aquele perdão que guarda rancor. É o que se alegra com os insucessos do adversário. É quando nós nos negamos ao amparo moral e material daquele que nos fere. Por outro lado, ele diz que aquele que perdoa não conserva ressentimentos. Ajuda o ofensor, muita vez sem que este o saiba. Quando eu li isso de Martins Peralva, eu parei um pouco para falar, para pensar. Como será que seria ajudar o ofensor sem que ele saiba? E pensei na realidade daquilo que vivemos, porque muitas vezes, quando temos alguma desavença, via de regra, em grande parte das situações, não há só um ofensor e só um ofendido. É muito natural que na ofensa que agora nós recebemos, nós encontremos as raízes nessa mesma vida, em atitudes impensadas nossas anteriormente. E se estas não existem, muitas vezes as raízes se encontram no nosso passado, que nós já esquecemos. Mas o fato é que é muito normal que quando ocorrido uma desavença, seja ela em família, seja ela no trabalho ou fora, muitas vezes um já perdoou, já esqueceu, quer seguir adiante. Se pudesse, queria até retomar de onde parou. Mas o outro não aceita. O outro não aceita desculpas. O outro não quer retornar a conviver. Mas e aí? Será que o nosso perdão nessa circunstância é infrutífero? Ou será que aí nós poderemos fazer o bem sem que ele saiba? Mas o que seria fazer o bem sem que o outro saiba? Falar bem dele. Enviar boas energias. Orar por ele, por nós. Sermos bons àqueles que o desafeto mais ama. Isso em especial quando às vezes a desavença ocorre em família. Porque é difícil conviver em família. Nós, espíritas, não podemos nos esquecer o quanto os espíritos nos esclarecem de que as famílias no campo material
de que as nossas famílias são, em geral, compostas de espíritos que nos são simpáticos, de grandes amigos do passado, amores que tivemos do passado, mas também são compostas por desafetos, compostas por aqueles que nós ainda temos muita dificuldade de amar, aqueles que nós temos dificuldade de tolerar, de compreender, de entender, aqueles com os quais, no passado, nós não tivemos paciência nenhuma. Então, as nossas famílias são compostas de amores que são fáceis de amar. E são compostas de desafetos que nós precisamos aprender a amar. Então, às vezes, acontece uma desavença em família e o outro não aceita as nossas desculpas. Mesmo que nós tenhamos perdoado a eventual ofensa que dele recebemos, e aí a gente pode sim fazer o bem para ele, mesmo que ele não saiba, orando por ele, suplicando a Jesus que nos ampare a todos, rogando ao Mestre, uma vez que nós somos todos credores incompassíveis. Vocês com certeza vão se recordar da parábola do credor incompassível de Jesus. Nós vamos encontrá-la em Mateus, capítulo 18, versículo 23 e 35. Nessa parábola, eu não vou lê-la, mas vou trazer o resumo dela. Jesus diz que havia um senhor muito rico e que resolveu tomar contas daqueles que lhe deviam. E um era um servo seu. E aí a gente pode perceber que esse servo devia ter um cargo talvez importante, porque ele devia uma verdadeira fortuna ao Senhor. No dinheiro que era daquele tempo, era muita coisa que ele devia 10.000 talentos. Então, o Senhor cobra dele que o servo pague os 10.000 talentos, e o servo suplica ao Senhor, ajoelha-se e suplica, para que o Senhor lhe conceda mais tempo, porque ele ainda não tem aquele dinheiro. E o Senhor, tocado de misericórdia, concede, perdoa a dívida. E aí conta Jesus que esse servo sai e encontra um outro servo, um companheiro, e cobra-lhe então um valor. Cobra-lhe 100 dinheiros, que pelo que os tradutores nos dizem, é uma quantia ínfima em relação aos 10.000 talentos. Cobra 100 dinheiros do outro colega que era servo também. E o outro também lhe diz que não tem, ele suplica que lhe conceda mais tempo, porque naquele momento ele não tinha os 100 dinheiros. E aí o primeiro servo entrega o seu companheiro à prisão pelo não pagamento da dívida. E os demais servos, todos companheiros, tocados e chocados com a atitude do primeiro servo, contam ao Senhor o que estava acontecendo. E o Senhor, então, chama aquele primeiro servo que devia os 10 talentos e lhe diz por que ele não teve misericórdia para com o seu companheiro como o Senhor havia tido para com ele. Por que ele não havia concedido tempo como o Senhor havia lhe concedido tempo para o pagamento da dívida. E como este servo teve esta atitude, não foi misericordioso, não perdoou a dívida do seu companheiro, o Senhor então o entrega aos atormentadores, como diz o texto. Todos estamos sobrecarregados de imensos débitos para com a providência divina. Esse é o olhar que nós devemos ter para com essa parábola, que ela é singela, ela é simples.
mas ela deve necessariamente nos fazer pensar, como todas as demais lições que Jesus nos trouxe. Nós temos muitos débitos para com a providência divina. E nós queremos sempre que Deus nos perdoe, nos tolere, mas nós não queremos perdoar e não queremos tolerar os débitos para conosco. Essa é que é a verdade. Mas, em assim nos portando segundo o entendimento da parábola, nós vamos necessariamente comparecer novamente diante do Senhor com os nossos erros descobertos. Naquele tempo de Jesus, aqueles que não pagavam as suas dívidas, eles eram presos, eram feitos escravos. E dependendo da dívida, a sua família também era presa, era transformada em escrava, em escravos, e todos os seus bens eram vendidos para pagar a dívida. Então, nessa parábola que Jesus nos fala, há uma coisa que transparece de forma muito clara do Senhor. Primeiro, que ele era um Senhor justo, porque aquele que lhe devia, ele chamava e cobrava. Isso é justiça. Mas ele era um Senhor misericordioso. E aí ele está, digamos assim, em consonância com a orientação de Jesus para que nós perdoemos 70 vezes, 7 vezes. Perdoar e conceder novas oportunidades. Nos lembremos de Martins Peralva dizendo para nós. O perdão é um dos sentimentos mais nobres, juntamente com a misericórdia, a benevolência, e são eles normas de conduta. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. É a caridade. A caridade, não aquela caridade restrita, que nós entendemos como é você auxiliar materialmente, mas é a caridade quando ela se aproxima e se iguala ao amor. Mas não também esse amor que nós temos, que ainda é amor aos filhos, amor ao marido, à esposa, amor à família, amor à minha cidade, aos que são da mesma religião que eu, amor àqueles que são do mesmo país que eu. Não é esse amor. Mas é o amor que o Cristo tem e viveu por nós. É aquele amor que não faz distinção. É o amor que ama a parentela. Mesmo que a parentela não compreenda você. Mas é o amor que ama todo aquele que se achega. Justo, injusto, honesto, desonesto, sadio, doente, rico, pobre. De qualquer cor, de qualquer nacionalidade. Falando qualquer língua. Aquele que vem acertando e aquele que vem errando. Porque Jesus amava assim. Jesus amou indistintamente. E porque amava indistintamente e ama, perdoa integralmente. Em geral, há pessoas que estão sempre prontas para receber benefícios e defender os próprios interesses. Nós somos experts nisso. Há toda uma geração, para não falarmos gerações,
porque estes sempre existiram, daqueles que exigem muito. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo outro. Muitos de nós somos especialistas em exigir. Nós podemos listar todos os nossos direitos, mas quantas dificuldades às vezes nós temos para entender os nossos deveres? Porque há uma equiparação. Direito e dever. É por isso que o Mestre nos conclama a perdoar, para que nós possamos ser perdoados, porque a mesma medida que usarmos será usada para conosco. E esta é uma realidade. Quem perdoa não guarda rancor. Vejam só, eu até já li em outras obras que perdoar é esquecer as ofensas. E eu confesso para vocês que eu não concordo com isso. Porque eu não sou uma desmemoriada. Eu posso ter alguma dificuldade para guardar, por exemplo, nomes. Para guardar, muitas vezes, autores dos livros que eu leio. Mas a minha memória costuma ser muito boa. Eu não esqueci o que eu sofri até aqui. Porque assim como eu, todos vocês têm uma vida. E eu tenho absoluta certeza que cada um de nós já enfrentou dificuldades de convivência ou dificuldades no trabalho por conta de alguém que a gente não batia, que a gente não tinha a mesma vibe, ou alguém que discordava muito de nós, ou alguém que foi muito grosseiro conosco. Então, todos nós até aqui já sofremos algum tipo de dificuldade com o outro. Porque viver é enfrentar também o outro. Enfrentar, que eu digo, de ter que lidar. É uma realidade. Então eu não acredito, para mim, Cristiane, que perdoar é esquecer. Não. Mas eu concordo que perdoar é não guardar rancor. Eu me recordo das minhas dificuldades passadas, de quem as provocou. Mas eu bendigo cada uma das dificuldades que eu tive porque me transformaram na pessoa que eu sou hoje. Eu bendigo ao Pai pelos meus irmãos com os quais eu tive dificuldades e peço ao Pai que nós todos tenhamos superado as nossas fraquezas e as nossas imperfeições. E o meu perdoar é entregar. E desejar o bem a ele, ao outro, ao meu familiar, ao meu colega de trabalho, a um estranho que passou por mim e me ofendeu, me agrediu. Claro que existem ofensas pesadíssimas, agressões muito pesadas. E muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, nós lidamos com dramas dificílimos, de espíritos que sofreram muito nas mãos de outros. Mas a orientação ainda é a do perdão. Nós falamos muito de pensamento, de energia, da força do poder, do querer, não é? O fato é que o ódio nos liga. Há um liame profundo e forte quando odiamos alguém. Há uma algema. Então, se nós, que em algum momento fomos ofendidos, queremos prosseguir e não queremos ficar pensando o tempo inteiro na agressão, no sofrimento, naquela perda, tudo que passamos, nós queremos prosseguir, nós queremos ser felizes, todos somos assim. Eu preciso seguir, porque eu quero ser feliz. Eu quero o reino de Deus dentro de mim. Eu preciso quebrar o liame. Eu preciso libertar-me da algema que o ódio, que a amargura, que o rancor, que o não perdoar faz.
Eu costumo dizer que eu perdoo, porque eu preciso. Não é o outro que precisa. Não é quem me ofendeu ou quem me agrediu que precisa do meu perdão, não, porque muitas vezes ele está ainda em um estágio tão doente da alma, como Joana fala, tão alucinado dentro, digamos assim, da sua inconsequência, do seu desrespeito, que para ele não vai fazer diferença nenhuma se eu perdoar. Mas para mim faz. Para mim faz, porque eu não quero ser doente. Eu sou ainda doente da alma, porque todos somos. Mas a gente quer ir se libertando. A gente quer aos poucos ir se curando. Eu quero diminuir a minha bagagem em vez de aumentá-la. E toda vez que eu não perdoo, eu aumento a minha bagagem. Fica mais pesado prosseguir. Isso sem contar naquilo que a gente estava falando, que eu perdoo para que eu seja perdoado. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. O perdão, ele se reveste de grande poder moral, porque ele se fundamenta na lei do amor e da caridade, que são sustentáculos, não só do Evangelho de Jesus, mas da doutrina espírita. Eliseu Rigonati, no livro O Evangelho dos Humildes, ele afirma: as horas são inflexíveis instrumentos da lei, que distribui a cada um segundo as suas obras. Então, quando é que eu devo perdoar? Agora. Agora, o mais rápido possível. Ah, não, mas eu acabei de ser ofendida, agora eu ainda não consigo. Tudo bem, mas comece a trabalhar agora para que você perdoe, se disponha. Veja só que o rancor, o ódio, não são itens que nos dominam. Nós somos espíritos imortais. E se estas emoções, se estes sentimentos hoje nos tomam, eu, espírito, determino a mim mesmo que eu vou superar. Porque eu acredito no amor. Eu acredito na força do perdão. Se não por tudo que eu já vivi, por tudo que eu já presenciei no mundo dos encarnados e dos desencarnados, por tudo que eu leio, enfim, por tudo. Eu sei que o perdão é o que eu quero para mim. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz sobre o perdão: em toda parte não pode o homem agir isoladamente. Em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares, quer dizer, nós não caminhamos sós. Nós já percebemos isso. Não dá para evoluir sozinho. Porque eu preciso aprender a amar, não tem jeito de eu amar sozinho. Eu preciso aprender a perdoar, não tem jeito de eu perdoar se não tiver outro que vem me agredir. Eu preciso aprender a ser tolerante, a ser humilde, a ser compreensivo, a ser benevolente, etc, etc, etc. Eu preciso do outro. E não raro, do outro contrário a mim para que eu exercite estas virtudes que eu preciso desenvolver para que eu evolua. E continua Emmanuel: o Pai estabeleceu a cooperação como o princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. Cooperação. Se houvesse dúvidas sobre o que Emmanuel escreveu, André Luiz, no primeiro livro Nosso Lar, também vai falar da cooperação. Quando ele percebe um ensinamento de que na medida em que ele coopera com os seus companheiros no trabalho, ele obterá também cooperação quando ele precisar. Porque ele estaria ali fazendo amigos, fazendo laços de amor, de carinho, de gratidão.
Então a vida iluminada que nós buscamos é vida de cooperação. E não há como cooperar sem perdoar, sem superar as dificuldades, sem relevar, sem renunciar, muitas vezes. É essa a nossa realidade. Continua Emmanuel, no recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Santifica os laços que Jesus promoveu, a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Olha só, dando-te nova ocasião, dando-te nova oportunidade, perdoando-te. Perdoa. Dá a nova oportunidade. Nós estamos aqui encarnados recebendo nova oportunidade. Cada dia que se inicia é nova oportunidade. Porque nós poderíamos desencarnar durante a noite. No entanto, hoje nós acordamos, amanhã nós acordaremos e poderemos refazer aquilo que a gente fez errado. Melhorar laços de gratidão, de companheirismo, de amizade. A cada dia é nova oportunidade. Perdoar e conceder nova oportunidade. No campo do afeto, no campo dos gestos, no campo dos pensamentos, no campo dos sentimentos. E nestas novas oportunidades que nós vemos recebido, eu agradeço muito ao Pai a nova oportunidade que eu tive nessa vida de reencontrar companheiros, assim como a minha querida Sandra, porque hoje eu vou pular direto para Sandra. Hoje a Júlia não pôde estar conosco, então vocês vão ficar só comigo e com a Sandra, mas eu agradeço muito a nova oportunidade que eu tive. Sandra, agora é contigo, minha querida. E eu que agradeço, Cris, essa oportunidade de estar aqui com vocês, mais uma vez, né, no domingo, para falar sobre esse tema, convite ao perdão. E eu acho essa palavra perdão belíssima. Se você pegar o prefixo per, ele tem a conotação de muito. Toda palavra que começa com a letra per significa muito, plenitude. Então, perdoar é doar ao máximo, doar muito, doar em plenitude. Então, perdoar é a doação ao máximo, em toda a sua plenitude. Olha que beleza a palavra, perdoar. Então, a lição que a Joana nos convoca essa noite é convite ao perdão. E eu quero começar as minhas considerações sobre o perdão refletindo com vocês sobre a mágoa. Nós vamos começar refletindo um pouquinho sobre a mágoa. Porque a mágoa, gente, ela é uma reação emocional comum a todos nós. Apesar de muita gente, muitos de vocês estarem aí pensando, né, acreditando que não tem nenhum resquício de mágoa, porque nós já frequentamos o Francisco de Assis, todos nós lá do Francisco de Assis já somos evoluídos, a gente já não guarda mágoa, então a gente tem essa ilusão, nós estamos equivocados. Todos nós temos resquícios de mágoa. Não tem jeito, sempre existe um quanto lá dentro de nós, um quanto de mágoa lá dentro de nós. Eu vou me explicar, vou tentar me explicar para vocês. A mágoa, gente, ela é uma reação que surge
todas as vezes que nós temos uma expectativa frustrada, que eu tenho um interesse que não foi atendido, que eu tenho uma ilusão ou uma idealização que o outro não corresponde. Então, sempre que eu tenho uma frustração com relação a uma situação ou com relação a alguma pessoa, vem uma mágoa. Diante desse desapontamento, né, que eu sinto, nós entramos num processo psíquico onde eu me sinto lesada afetivamente. A mágoa, então, começa aí. Eu crio uma expectativa com relação a alguma pessoa, com relação a alguma situação. Essa situação ou com essa pessoa não é correspondida, vem a frustração, então começa o processo da mágoa. Um quanto de mágoa sempre existe. Pode ser, como é que pode ser isso, né? Pode ser por conta de um sentimento de abandono, pode ser por conta que eu que achei que a pessoa me tratou com um certo descaso, ou com uma certa desconsideração, ou ela faltou com respeito para comigo. Enfim, eu acho que ela não correspondeu àquilo que eu esperava dela. Ou ela me desrespeitou, ou ela me tratou com descaso, ou ela me desconsiderou. E aí configura um nódulo emocional que passa a nos comandar. Esse nódulo emocional, ele passa a nos comandar. Ele passa a guiar as minhas atitudes, os meus comportamentos. E a mágoa, gente, ela tem repercussões muito profundas na vida de qualquer um de nós. O Shakespeare dizia uma frase que era mais ou menos assim: quem guarda mágoa é como beber veneno desejando que o outro morra. Então, guardar mágoa dentro de mim é como se eu bebesse veneno desejando que o outro é que morra. O veneno age em quem o guarda e não naquele ao qual ele é direcionado. A doutrina espírita, ela nos ensina como que funciona o processo de ressonância. A ressonância dos nossos sentimentos, a ressonância dos nossos pensamentos. Como funciona essa atmosfera psíquica que eu crio através dos meus sentimentos, através dos meus pensamentos. Eu crio um ambiente espiritual à minha volta que é formado pela vibração, né, dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. No momento, gente, que eu vibro algo em direção a uma outra pessoa, guardando uma mágoa, por exemplo, porque, como eu disse, ela me tratou com desrespeito, ela fez um descaso comigo, eu guardo aquela mágoa, então eu vibro uma raiva, eu vibro uma mágoa com direção a ela, então eu guardo aquela mágoa, eu guardo um desejo de vingança, eu tenho um interesse de desforra, ou uma emoção de raiva, ou uma agressividade voltada para alguém, certamente nós vamos atingir essa pessoa, tá? Porque aquilo que nós vibramos, como onda que é, viaja, né, o universo até atingir o seu alvo. E atinge o seu alvo desde que esse alvo esteja na mesma sintonia que a minha. Se esse alvo que eu estou vibrando, a minha raiva, a minha agressividade, a minha mágoa, estiver na mesma sintonia minha, então a minha onda chega até ele, nessa mesma frequência. No entanto, gente, nós permanecemos repletos daquilo que nós emitimos. Nós somos um manancial, somos uma fonte daquilo que nós estamos enviando. Tem, gente, uma história muito simples que ilustra isso de uma forma muito bonita.
É uma historinha bem simples, mas que vai ilustrar de uma forma muito didática essa historinha. Eu vou contar para vocês. O filho chegou em casa, um rapazinho de uns 10 anos de idade, chegou em casa muito magoado, mas muito ressentido mesmo com o colega. O colega pisou na bola com ele. Fez alguma coisa que o contrariou demais, que deixou ele muito magoado. Mas ele chegou arrasado em casa. Ele está com desejo de vingança e ele falou para o pai: ah, mas isso não vai ficar desse jeito, eu não vou aceitar isso, fulano vai ver, eu vou ter oportunidade de dar o troco, eu não vou deixar a coisa desse jeito. Ele estava muito magoado com o colega. O rapazinho dos 10 anos. Aí o pai virou para ele e falou: vem cá, meu filho, nós vamos ter que resolver isso. Você vai ter que colocar isso para fora. Você não pode ficar remoendo essa mágoa aí dentro de você, não. Vem cá. E foi até lá fora com ele, lá no quintal, ali onde eles tinham a churrasqueira. Tinha uma parede branquinha ali perto da churrasqueira. O pai foi lá num compartimento, num armário ali onde ele guardava as coisas para fazer churrasco, pegou um saco de carvão, entregou para o menino e falou: meu filho, você vai descarregar toda essa raiva, toda essa mágoa que está aí dentro de você. Você vai colocar isso tudo para fora, isso vai te fazer muito bem. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar esse carvão que está aí dentro e vai jogar com força mesmo. Você vai descarregar essa raiva, você vai atirar esse carvão com força nessa parede aí, aquela parede branquinha. E o menino fez. O menino fez isso, ele foi, um atrás do outro, pegou um carvão, jogou na parede, pegou um outro carvão, jogou na parede, até esvaziar aquele saco de carvão. A hora que ele esvaziou aquele saco de carvão, que ele estava aliviado, o pai chegou perto dele e falou: e aí, meu filho, como é que foi? O menino falou assim: nossa, pai, eu estou aliviado, você tinha razão, eu precisava fazer isso, porque eu estava com mágoa demais, eu precisava fazer isso. E realmente alivia, porque tem um processo em psicanálise que a gente chama de catarse, onde você coloca toda aquela energia que está represada ali dentro num processo como esse, coloca ali para fora. Então o filho falou para o pai: nossa, pai, eu estou aliviado, parece que eu coloquei tudo para fora. Aquela parede que era branquinha estava toda riscada de preto, né? Estava ali toda suja, toda riscada de preto. O pai falou: você viu que a parede está toda riscada de preto, mas dá uma olhada para você, chega na frente do espelho e dá uma olhada para você. O menino estava imundo, ele estava que era puro carvão, ele estava totalmente tomado pela sujeira do carvão. Então o pai ensinou ali para o filho essa realidade que é dita no Espiritismo, né, gente? Nós emitimos e afetamos o outro com aquilo do qual nós estamos repletos, aquilo com o qual nós estamos plenos, né? Mas nós somos a fonte. Nós estamos plenos daquilo que nós estamos emitindo. E, naturalmente, isso terá efeitos físicos e emocionais, de consequências espirituais na nossa vida. Com certeza, sujou a parede, sim. Está toda rabiscada lá de carvão preto. Mas o mais imundo, o que ficou mais tomado pelo carvão foi o próprio menino, né? Então, porque ele era o manancial, ele que era a fonte. Então, naturalmente, ele que teve os efeitos físicos e emocionais e as consequências espirituais na vida, né? É por isso, gente, que vários espíritos, vários benfeitores, assim como a Joana de Ângeles, né, nessa lição, ressalta que sempre, 1000% das vezes, né, que guardamos uma mágoa e a cultivamos dentro de nós, isso tem uma repercussão celular imediata. Isso altera todo o nosso metabolismo, afeta a nossa fisiologia. A tal ponto, gente, de que quando optamos pelo perdão, como diz a Cris, né, não para aliviar a barra do outro,
Não para que o outro fique bonitinho no filme, mas porque é lei divina, é porque é o único caminho que eu tenho. Então, quando eu faço essa opção pelo perdão, eu movimento dentro de mim essa energia que me libera daquele peso que eu vinha carregando aqui dentro. E, naturalmente, eu caminho para a saúde, tá? Não uma saúde simplesmente física, mas uma saúde integral. A saúde do corpo físico, a saúde das emoções e a saúde do espírito, né? Ok, gente, isso não é novidade para ninguém. Até aqui, tudo isso já é sabido por nós. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais na psicologia espírita da Joana de Ângeles, né? Para que a gente possa compreender aquilo que pode configurar como uma proposta de perdão dentro da doutrina espírita. Então, nós vamos aprofundar um pouquinho na psicologia espírita da Joana de Ângeles. E para isso, gente, nós vamos precisar pensar um pouquinho na mágoa, de uma forma um pouco mais profunda. Nós vamos olhar para a mágoa de uma forma um pouquinho mais profunda. Na mágoa, gente, dentro do ponto de vista psicológico, o indivíduo ele está se sentindo lesado diante de algo. E ele vai fazer um trabalho de metabolização em cima daquela ferida, para que essa ferida feche, para que esse indivíduo se readapte novamente à vida. Então, isso pode acontecer diante de uma perda, né? De uma perda amorosa que eu passei, diante de uma perda afetiva, diante de uma perda material, financeira, né? Então, desde que eu passo por uma perda que surge essa ferida aqui dentro de mim, eu preciso fazer um trabalho para curar essa ferida. Então, diante de uma transformação, diante de uma mudança, de algo que aconteceu, alguma ocorrência da vida, que todos nós vamos enfrentar, né, no transcurso natural da vida, é natural que a gente sempre vá lidar com frustrações. Porque vocês lembram que eu falei com vocês, isso vai acontecer quando eu crio uma expectativa com relação a alguma situação ou com relação a alguém, isso não se configura, então vem a frustração. Então, isso é a coisa mais natural durante a vida, né? Que eu vá lidar com frustrações. Surgindo a frustração, surge aquela mágoa decorrente da frustração. Então, por exemplo, a frustração diante de uma perda, né? Ou diante de uma série de perdas que com certeza estão ocorrendo na vida de todos nós nesse momento de pandemia. Todos nós estamos tendo que nos readaptar, todos nós estamos tendo que lidar com essas perdas. Claro que tem os ganhos também, que nós estamos aprendendo muito, nós estamos tendo ganhos também, mas nós estamos falando aqui das perdas. Então, todos nós estamos tendo perdas, né, nesse momento, nessa situação de pandemia. Então, vamos imaginar essas perdas, vamos pensar nelas, né? Ou frustração, vamos pensar nessas perdas, ou então vamos imaginar uma frustração frente ao término de um relacionamento amoroso, por exemplo. Isso gera uma mágoa aqui dentro, né? Uma mágoa natural. Por isso eu disse, todos nós carregamos um quantum de mágoa aqui dentro. É impossível zerar isso. Todo mundo tem um pouquinho de mágoa aqui dentro. Por quê? No decorrer da vida, nós vamos lidar com frustrações. E ao frustrar, nós temos que nos adaptar. Nós temos que trazer essa libido, nós temos que trazer essa energia que estava ali investida naquela situação, que estava ali investida naquela pessoa. Então, se, por exemplo, eu estava acostumada a fazer determinada situação, vamos supor, eu gostava de frequentar determinado lugar com as minhas amigas, por exemplo,
e aquilo tinha um investimento afetivo muito grande. Veio a pandemia, eu fui obrigada a me recolher. Eu não posso mais frequentar aquilo com aquelas minhas amigas, com aquele grupo de pessoas, e eu precisei me recolher dentro de casa. Então, eu tenho que tirar todo aquele investimento, né? Aquele investimento libidinal, toda aquela energia que estava ali e deslocar, colocar em uma outra atividade, ressignificar aquilo. Houve um término de uma relação amorosa, que eu estava dando exemplo agora mesmo, né? Então, acabou o relacionamento. Relacionamentos acabam, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar toda aquela energia, toda aquela libido que estava ali investida naquela outra pessoa, trazer isso de volta para mim, fazer uma ressignificação, investir em outra pessoa, ou investir em mim mesmo, resolver cuidar de mim, resolver investir numa outra atividade, resolver investir numa outra pessoa, por exemplo. Então, é isso que eu digo. Quando nós temos aquela frustração com relação a uma situação, com relação a alguma pessoa, na mágoa, eu tenho que trazer essa energia que estava ali investida, trago de volta, faço uma ressignificação dessa energia e desloco esse afeto para um outro objeto, para uma outra situação. Quem não faz esse trabalho, gente, de ressignificação, de deslocamento dessa energia, desse afeto, fica preso ali, fica vivendo aquela falta, fica ali vivendo preso aquela frustração. E qual que é o resultado disso, gente? O sujeito vai se tornando amargurado, vai se tornando angustiado, vai ficando deprimido. Então, ele precisa, quando aparece essa frustração, esta mágoa, fazer isso. Trazer essa energia, esse afeto de volta, ressignificar e deslocar, para que ele possa deixar a vida fluir naturalmente, a vida continuar. É assim que acontece com o trabalho de ressignificação, para que não fique cultivando a mágoa aqui dentro. Já no ressentimento, eu quero fazer uma diferença entre mágoa e ressentimento. Isso é a mágoa. Já no ressentimento, gente, o movimento é mais complexo. E é o movimento mais danoso para nós. Porque no ressentimento, nós estamos cultivando algo aqui dentro de nós. A gente não faz esse trabalho que eu estava falando para vocês, de trazer de volta a energia, o afeto, ressignificar e deslocar. Não. No ressentimento, a gente fica cultivando isso aqui dentro de nós. A própria palavra já diz: ressentimento significa ressentir, ou seja, sentir novamente. Significa que eu guardei aquilo, as 7 chaves aqui dentro de mim, e esse algo fica sendo atualizado e sentindo continuamente. Sintoma físico mais específico do ressentimento é o refluxo. Toda vez que eu ressinto aquilo, é como se eu tivesse um refluxo. Então, teve refluxo porque o nosso segundo sistema nervoso é o aparelho digestivo. Quando começar com muito refluxo, pode olhar para isso. Eu estou ressentindo alguma coisa. Então, gente, eu guardo dentro de mim esse algo e eu fico atualizando, sentindo continuamente isso. De tal modo, gente, que as coisas não passam, as coisas não ciclam, a vida não flui. Como eu disse que o trabalho que tem que ser feito, né? Trago energia de volta, ressignifico, faço um deslocamento. Aqui no ressentimento, não. Eu guardo isso aqui dentro de mim e fico atualizando, ressentindo. E a vida não, as coisas não passam, as coisas não ciclam, a vida não flui. Eu fico me autoagredindo. A agressão original até partiu do outro.
como diz a Cristiane agora há pouco disse, o outro pode ser doente, o outro pode ser um problema sério. Pode ser um professor, um excelente professor para me ensinar tolerância, para me ensinar paciência, para me ensinar humildade. Então, a agressão original pode até ter partido do outro, mas o ressentimento, gente, é algo meu, que faz com que toda vez que eu atualizo isso, eu sinto novamente aquilo e eu me autoagrido. Então, pensa no refluxo. Novamente eu sinto aquilo e novamente eu me autoagrido. Isso é um funcionamento psíquico, gente, muito infantil, muito imaturo. Por quê? Porque eu estou delegando para outra pessoa o maior poder do mundo. O outro é melhor do que eu, é o outro que tem que cuidar de mim, é o outro que tem que me valorizar, é o outro que tem que me considerar. Olha a importância que eu estou dando para o outro, gente. Nesse processo, tem sempre uma transferência de poder, tem sempre uma transferência de cuidados que eu estou passando para o outro. O outro é melhor do que eu, é ele que cuida de mim, é ele que me dá atenção, é ele que, tá? Agora vocês vão me perguntar, mas e aí, Sandra, como é que eu não faço isso? Como é que eu deixo de fazer isso? Nós não fazemos isso quando olhamos para a nossa corresponsabilidade. Eu passo a cuidar de mim. Eu passo a me respeitar. O outro pode até me desrespeitar. O outro pode até me agredir. O problema dele, a questão dele. Mas, no entanto, eu só deixo que aquilo continue me machucando se eu continuar ali, conferindo poder ao outro o tempo todo, né? Então, gente, o que que esse ressentido, o que que essa pessoa ressentida faz o tempo todo? O ressentido, gente, tem uma cobrança constante dentro dele. O ressentido tem uma cobrança dirigida para o outro o tempo todo. O tempo todo ele está cobrando o outro. Porque no processo de ressentimento tem uma expectativa. Apesar de tem uma aparência que é assim, ele fica naquela postura de vítima, o ressentido fica na postura de vítima. O discurso dele é que ele está querendo respeito do outro, ele está querendo que o outro o valorize, que o outro dê mais atenção a ele. O discurso é esse. E ele fica ali naquela postura de vítima, porque o outro o maltratou, então o que ele quer é só o respeito, só a consideração, só que o outro passe a valorizá-lo, tá? É esse o discurso, a postura de vítima. Mas lá no cerne, gente, e isso é importante vocês prestarem atenção, lá no cerne, o que o ressentido quer é vingança. Ele quer é humilhar o outro. Ele quer que o outro venha rastejando, se possível de joelhos, se humilhando de joelhos, se possível até com o joelho sangrando, tá? Cara, eu errei, eu pisei na bola com você, pô, como é que eu te desrespeitei, como é que eu não te dei a atenção que você merecia, como é que eu fiz isso com você? Ele quer que o outro chegue assim, ó, rastejando, de joelhos, se possível com os joelhos sangrando. Então, o cerne do ressentido é esse, ele quer vingança, ele quer humilhar o outro. E o que eu quero dizer para vocês, gente, é que sem olhar para esse desejo oculto de vingança, não há solução para o nosso ressentimento. Não tem como trabalhar o nosso ressentimento sem olhar para esse desejo oculto de vingança. Não tem solução. Porque a solução só é possível quando nos interrogamos sobre a nossa responsabilidade no processo. Porque muitas vezes, gente, num relacionamento, não existe culpado e vítima, existem corresponsáveis. É a minha responsabilidade. Eu também tenho responsabilidade naquilo que atua em mim. É a minha responsabilidade decidir o que fazer com o que o outro faz ou o que ele fez comigo. Então, gente, não há mais lugar para uma vingança. E aí há lugar
há espaço para o perdão. É o único caminho. Num processo de libertação interior, num processo de transformação. O ressentimento, que tem como cerne o desejo de vingança, é chamado por uma psicanalista, tem uma psicanalista que eu gosto muito dela, ela se chama Maria Rita Kell, e ela chama isso o seguinte, que o desejo de vingança, do ressentido, ela coloca um nome para isso, ela chama de um código maligno de vingança. É um código composto por ciúme, inveja, sentimento de propriedade e desejo de vingança. Então, olha o que ela fala. Que esse código maligno de vingança que o ressentido guarda dentro dele é formado por ciúme, inveja, sentimento de propriedade e desejo de vingança. A Joana de Ângeles, num outro livro, ela chama esse mesmo processo de instintos primários. Ela fala que são resquícios, gente, de nossos instintos primitivos. Que no processo evolutivo, nós lentamente vamos nos libertando, desde que a gente trabalhe dentro de nós o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E eu, gente, Sandra, isso aqui é uma opinião minha, penso que só é possível trabalhar isso que se passa, né, aqui dentro de mim através do autoconhecimento. Sem percebermos o que se passa aqui dentro de nós, não há uma verdadeira evolução. Não há um passo realmente transformador. Não é possível, gente, fazer essa reforma íntima sem olhar para dentro de nós mesmos. Por isso, é bastante libertador quando nós temos coragem de mergulhar dentro de nós para olharmos para os nossos ressentimentos e o que está oculto por detrás das minhas mágoas. Interpretar essas mágoas, porque esse é o verdadeiro caminho para o perdão. Aliás, é o único. Como diz a Cristiane, não passa pelo esquecimento. Perdoar não é esquecer. É olhar para dentro de mim mesmo e ver o porquê eu guardei essa mágoa na forma de um ressentimento, tá? É o único caminho que eu acredito que seja possível para um perdão, um verdadeiro perdão. Gente, não deixar meu boa noite aqui para vocês, eu gostaria de dizer mais uma vez, esse foi um estudo que eu precisava fazer para mim mesma. Foi um estudo para mim. Eu espero que ao compartilhá-lo com vocês, eu possa ajudá-los. Uma boa semana e até o próximo domingo. Como Zaqueu, e quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais e da tua paz largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara toda
a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior.